Como gerar demanda para serviços pelo Instagram. Esse vídeo vai ser longo, mas vai valer a pena. Então, papel e caneta na mão é o que eu te recomendo, porque vai ter alguns detalhes práticos aqui para você colocar em prática. Um ponto importante. Métodos e estratégias, eles acabam variando ao longo do tempo, porque eles dependem muito da tendência. Então aqui a gente não vai falar sobre métodos específicos que estão funcionando nesse momento, a gente vai falar sobre princípios mais infalíveis, pois eles são mais atemporais. Então, entendendo os princípios, você vai ter muito mais autonomia para usar os métodos que funcionarem melhor para você. Então vamos pegar um exemplo um pouco mais extremo e até mais desafiador. Uma pessoa sem experiência. Uma pessoa sem experiência saindo da faculdade. Vamos utilizar o setor de psicologia. Então, uma psicóloga recém-formada. O que acontece? Essa psicóloga, ela não tem experiência percebida. As pessoas mais velhas, que normalmente é quem tem dinheiro para pagar pelo serviço dela, não percebem nela a autoridade necessária para ajudar com determinadas questões. Ela pode ter dúvidas também, essa psicóloga, se ela vai dar conta de lidar com situações pesadas, imprevisíveis, que pode chegar no consultório. Mas ao mesmo tempo, essa psicóloga recém-formada, certamente endividada, ela precisa trabalhar, ganhar dinheiro e ajudar em casa. E ela foi para o Instagram e de alguma forma ela está tentando divulgar o seu serviço para ela ter clientes. Agora vamos olhar essa situação por um outro ponto de vista, tá? Vamos olhar pelo ponto de vista de fatos. Então existe o primeiro fato. Muitas pessoas sofrem com questões psicológicas. Isso é um fato. Existe um outro fato. Existem ferramentas e recursos psicológicos que ajudam a lidar com essas questões. Isso é um outro fato. E um terceiro fato é que muitas pessoas que estão sofrendo desconhecem recursos e ferramentas psicológicas. Isso também é um fato. Então aqui, nesse cenário, essa psicóloga ela tem uma vantagem competitiva, que é a psicologia, é o conhecimento que ela tem. Mesmo ela não tendo experiência, ela tem esse ponto que ela pode ajudar essas pessoas, com conhecimento que essas pessoas não têm. E logo que elas não têm, essas pessoas estão sofrendo com isso. Então ela pode ajudar essas pessoas, por exemplo, propondo outras perspectivas, com conhecimento técnico, com casos documentados e mesmo que não sejam dela. Ela vai fazer esse serviço, caçar esses fatos semelhantes ao que clientes delas possam passar e ela vai trazer isso para as pessoas, utilizando isso como recurso de apoio. É uma possibilidade. Aqui a gente está falando de possibilidades do ponto de vista do negócio dela, mas analisando a escassez do serviço dela nesse estágio, podemos dizer que é uma escassez baixa. O que isso significa? Ela é uma pessoa sem experiência, só respaldada pelo conhecimento dela. Se ela é só respaldada pelo conhecimento dela, o que acontece? Muitas pessoas com questões emocionais hoje, elas têm mais autonomia para se autoconsultar com opções gratuitas, como o ChatGPT, por exemplo. Então, isso é um concorrente dela. E quão vulnerável ela está perante esse concorrente? Ela está muito vulnerável, porque a pessoa pode pagar para ela, para se consultar com ela, ou essa pessoa pode ter um serviço mais rápido na hora se consultando com o ChatGPT. Porém, o que conta a favor dela, nesse caso, é o que? Muitas pessoas não se autoconsultam bem o suficiente para ter confiança na informação que adquiriram, podendo até interpretar errado. Então, esse é um ponto positivo, é uma força que ela tem perante a esse concorrente. As pessoas não sabem se autoconsultar muito bem. Outro ponto positivo. Algumas pessoas nem percebem que estão no olho do furacão e continuam presas no problema. Por exemplo, a pessoa tem um problema e ou ela não percebeu esse problema ainda, ou ela só está presa nos sintomas. Ela está no olho do furacão e ela não procurou ainda nem se autoconsultar. Ela só está sofrendo. Também outras pessoas simplesmente preferem falar com alguém de carne e osso. Também tem isso, que conta a favor dessa psicóloga, mesmo ela não tendo experiência. E algumas pessoas preferem atendimento presencial, então esse é um outro ponto. Então, desse público geral, que pode ser a demanda dela, existem essas nuances, né? Pessoas que preferem um atendimento presencial, outros que preferem o atendimento com uma pessoa física mesmo, outros nem sabem se autoconsultar, outros nem sabem que estão doendo. Tem esses pontos que contam a favor dela, mas de toda forma, ela tem ainda uma escassez baixa. E isso influencia no valor que ela vai poder cobrar, né? Nesse primeiro momento, ela não pode exigir muito, nem financeiramente, e quanto menos assim ela colocar travas na cabeça da pessoa para tomar a decisão de fechar com ela, melhor. Então ela tem que estar assim meio que para o que der e vier, né? Sem muita fricção.
Então, mas de uma maneira geral, a gente entendendo esse cenário dela, que ela tem de força, né, perante esse concorrente dela, que é o concorrente mais próximo, existe um caminho para prestar esse serviço, mesmo sem experiência ampla e mesmo com muita informação disponível gratuitamente. Então, o que separa essa psicóloga recém-formada dessas pessoas que é o público dela, que é a demanda dela? Aqui no caso vai ser o nível de exposição. Isso é um fundamento. Ela vai precisar ser interessante antes de querer o interesse dos outros. É meio que assim, ela se provar para gerar esse interesse das pessoas. Então, querer um interesse direto seria ser assim, ó. Sou psicóloga, marque uma consulta comigo. Isso é ser direto. Eu quero, nem me mostrei ainda interessante, nem mostrei ainda o que eu sei, nem deixei as outras pessoas perceberem autoridade em mim, e eu já quero, porque eu tô matando cachorro a grito, eu já quero que você marque uma consulta comigo. Agora, ser interessante. Olha o outro ponto de vista. Poderia gravar vídeos analisando situações específicas comuns, a partir da visão da área de psicologia que ela mais domina. Essa é uma possibilidade. Assim, ela vai mostrar um aperitivo gratuito do trabalho dela, pessoas vão poder se interessar, vai poder gerar um efeito nas pessoas de, nossa, ela entende disso, nossa, eu tô passando por isso e essa visão diferente dela me ajudou já. E isso pode gerar uma cadeia de acontecimentos dessas pessoas conhecerem, depois gostarem dela, se identificarem com ela, quererem mais informações e fecharem serviço com ela, ou seja, contratar ela. Então, isso que eu citei sobre uma forma de ser interessante, gravando vídeos, analisando situações comuns, etc., isso é um método para chamar a atenção de pessoas possivelmente interessadas. É um formato. E por ser um método, ele é variável. Isso que eu disse aqui, ele pode funcionar hoje, mas não pode, talvez ele não funcione amanhã, talvez ele já funcionou no passado, não funcione hoje, enfim, isso é variável, porque ele fica à mercê de tendências. Mas o ponto é, você vai ter que ter alcance. Isso é o princípio fundamental. Você vai ter que alcançar pessoas. Agora, o método, como você vai descobrir os que funcionam hoje para você conseguir praticar isso? Você tem dois caminhos. Um, pela criatividade. Ou seja, você testar os seus próprios métodos. Você pode testar o que vier na sua cabeça. É você colocar a sua cabeça para funcionar e você utilizar a sua criatividade para encontrar os seus próprios jeitos para alcançar essas pessoas. Agora, um segundo variável dessa é você modelar, ou seja, você testar métodos documentados de outras pessoas. Por exemplo, esse que eu citei de gravar vídeos analisando situações específicas comuns é você modelar um método de uma outra pessoa. Então você pode modelar métodos de outras pessoas do seu segmento. Por isso que aqui, o que eu te recomendo é você acompanhar algumas pessoas do seu setor para você ter um espelho, para você conseguir modelar o que elas estão fazendo. Então, com papel e caneta na mão, você anota quem você pode seguir para você modelar essa pessoa, se espelhar. Agora, acima desses pontos que eu falei, que são métodos, né, o método tanto pela criatividade quanto pela modelagem, o princípio que norteia isso, que está por trás, é o posicionamento. E esse posicionamento significa o quê? É você mostrar a que você está a serviço de um jeito interessante. O jeito interessante é onde o formato atua, é o tempero. E o posicionamento é o quê? Mostrar a que você está a serviço. E você mostrar a que você está a serviço significa você alcançar as pessoas. Um outro ponto muito importante falando sobre gerar demanda é que existe também um princípio validado. É validado que, quando se é específico, aumentam as chances de você ser assertivo. Isso facilita a compreensão da outra pessoa sobre o que você está fazendo, sobre o que você está propondo, aumenta a conexão, nossa, eu preciso disso, nossa, me identifico com isso, e consequentemente, por facilitar esses pontos de compreensão, de identificação, isso também tende a facilitar a ação, que seria, no caso, a venda. Então, vou dar um exemplo, nesse ramo de psicologia. Faço atendimentos psicológicos, muito amplo. Agora, sessões de ferramentas e recursos para se preparar para a gravidez, específico. Sessões para superar crises no namoro, específico. Enfim, essa especificidade, num primeiro momento, dá a impressão de, nossa, estou me limitando.
mas na verdade você está aumentando suas chances de você ser assertivo, alcançando um público concentrado, que sim é menor, mas pelo menos você vai aumentar sua assertividade. E muito cuidado assim com pensar, então eu vou me nichar e só vou atender pessoas desse segmento. Nesse primeiro momento você não precisa ser tão literal. Você pode ter programas específicos ou transformar seu serviço em produtos específicos para esse segmento. E você ter vários programas, vários serviços diferentes. É uma possibilidade para você se beneficiar desse princípio da especificidade. Gerar demanda é um jogo. E para você saber jogar esse jogo, você tem que entender as cartas que você tem na mão. Senão você vai ficar perdido sem saber os seus pontos fortes e as suas vulnerabilidades. Então, com o seu papel e a sua caneta na mão, enumere aí de 1, mais fraco, para 3, o mais forte. As questões que eu vou perguntar agora. Qual é o seu nível real de experiência? Primeira questão. Segunda questão. Qual é o seu nível de experiência percebida? Qual que é a diferença entre os dois? A psicóloga, aqui no nosso exemplo, recém-formada, ela pode ter um nível real de experiência de 3, porque ela se preparou para aquilo, ela estudou muito bem, ela continua estudando, ela tem, apesar de não ter experiência prática, ela tem autoridade, ela tem base para falar sobre isso. Então ela pode ser 3 nesse caso. Agora, o nível de experiência percebida dela pode estar no 1, porque ela ainda não deixou outras pessoas saberem, perceberem essa autoridade dela nesse assunto. Então veja aí que é uma questão do princípio de posicionamento, ela está mal posicionada. Então seja sincero com você e enumere qual o seu nível de experiência e qual o seu nível de experiência percebida. Terceira questão, liste pelo menos uns 3 fatos entre o seu público e o seu setor, fatos que eles têm em comum. Aqui no nosso exemplo foi o quê? Existem pessoas que sofrem, existem ferramentas e recursos para ajudar essas pessoas que sofrem, e o terceiro fato, existem muitas pessoas que sofrem por não conhecer esses recursos e ferramentas psicológicas. Então, são 3 fatos que ajudam, no caso do nosso exemplo, essa psicóloga, ela vai atuar justamente nesse meio. Ela vai fazer com que essas pessoas que estão sofrendo por desconhecer essas ferramentas, ela vai fazer com que essas pessoas conheçam essas ferramentas. A partir do momento que elas conhecerem essas ferramentas, as pessoas elas vão já ter resultados e elas vão querer mais resultados ainda. Ou elas vão querer saber como utilizar essas ferramentas. E aí, quem vai mostrar para elas como usar essas ferramentas? Justamente a psicóloga. E aí, então, leve em consideração esses fatos, que é onde você vai atuar como intermediário entre o seu setor e o público. Outra questão, liste algumas vantagens competitivas que você tem. Por exemplo, se você fala bem, isso é uma vantagem competitiva. Se você já tem pessoas te procurando para tirar dúvidas sobre esse setor que você atua, isso também é uma vantagem competitiva. Então é você puxar na memória, usar a cabeça para você listar tudo isso que você já tem a favor de você. Outra questão, qual ação que você pode fazer para essa ação ser mais ou menos um aperitivo gratuito do seu serviço? Por exemplo, essa psicóloga, se ela frequentar a igreja, por exemplo, ela já tem moral na igreja, ela tem contatos na igreja. Isso é uma vantagem competitiva que ela tem. O que ela vai poder fazer para poder fazer com que as pessoas reconheçam essa autoridade dela nesse assunto? É ela preparar um encontro gratuito, sem compromisso, com essas pessoas, para elas participarem ali e serem ajudadas numa tarde, durante 1 hora, com a ajuda dela, psicológica. Então ela pode fazer esse encontro em grupo. E isso vai ser um aperitivo gratuito do serviço dela, para ela mostrar a autoridade dela e ela fincar o posicionamento dela, para ela fortalecer o posicionamento dela. E ali ela ter chance de já fechar com algumas pessoas, seja para um atendimento exclusivo, fechado, 1 a 1, ou para essas pessoas terem mais vezes esse atendimento em grupo, como ela fez, repetir mais vezes. Então, pensa sobre qual ação você pode fazer. E isso exige a sua criatividade ou modelagem. Aqui entra a questão do método, mas o princípio é você pensar em qual ação você pode fazer para ter esse aperitivo gratuito. Gerar demanda é algo também que exige investimento. Então, o que você consegue investir agora? Dinheiro, tempo ou os dois? Se você tem só dinheiro, tome muito cuidado. Quando uma pessoa tem só dinheiro para investir, para gerar demanda, o que ela tende a fazer? Ela vai contratar uma agência.
E uma agência, ela vai ter outros clientes e ela vai conciliar você com esses outros clientes. E o que acontece? Dificilmente uma agência faz muito bem esse serviço de gerar demanda para o seu negócio, para o seu serviço. Porque isso acaba ferindo um princípio validado, que é que um marketing estratégico, essa geração de demanda, a estratégia para isso, tem que estar dentro de casa, tem que estar dentro da empresa, tem que partir de você. Isso é o coração do negócio. Então, você pode usar o dinheiro para contratar terceiros, profissionais terceiros, principalmente operacionais. Por exemplo, você tem a estratégia e faz parte dessa estratégia você rodar anúncios, por exemplo, mas você não quer ou não tem tempo de operacionalmente fazer esses anúncios. Então, você pode contratar uma pessoa para operacionalmente fazer esses anúncios para você, mas a estratégia partiu de você. Aqui você só está alocando dinheiro nesse profissional operacional. E agora vamos supor que você não tenha dinheiro e você tenha tempo. Então é você aproveitar o máximo possível do seu tempo para você se posicionar, para você mostrar às pessoas a que você está a serviço. Você ter esse alcance de um jeito interessante. Agora o que eu te recomendo? Assiste de novo esse vídeo. Certamente ao longo desse conteúdo você vai tendo alguns insights, então vai anotando eles e adequando a estrutura aqui do nosso exemplo para a sua realidade, respondendo as questões, fazendo os exercícios, porque com certeza assim você vai aumentar a sua chance de aumentar a sua demanda, de gerar a sua demanda pelo Instagram e em qualquer lugar. Aqui a gente usou só o Instagram porque a gente deu exemplos relacionados a essa rede, mas aqui há princípios para você gerar demanda em qualquer rede, em qualquer plataforma que for. Enfim, o meu nome é Vitor, esse é o canal Facilitando Sites. Aqui a gente fala sim sobre tutoriais práticos para criar sites, mas aqui a gente também fala sobre negócios, comportamento de compra, enfim, sobre estrutura digital de uma maneira geral, e isso envolve também gerar demanda. Então eu te recomendo a se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo com outras pessoas que você sabe que estão aí na correria para gerar demanda, para melhorar o negócio, para crescer, e nós nos vemos no próximo vídeo.